Bom, assim. Eu Abriu? só peço um instante só para começar. Só confirmar que está gravando, gente. Só, por favor, se puderem falar para mim, Uhum. estão gravando? Sim. Tá gravando? Beleza. Tá gravando. Aham. Então, olá, gente, boa tarde. Eu sou a Esther Purim e, juntamente com a minha colega Luísa Xenen, nós somos do quinto período de Letras Português. E nós apresentaremos o nosso trabalho que tem como tema central a ficção científica brasileira. Então, para começar a explicar um pouco sobre nosso projeto, a princípio, nós construímos ele para a matéria de prática de produção de materiais e conteúdos para ensino não presencial, então, um dos projetos integradores, ministrado pelo professor Gustavo Nishida. E nosso trabalho como um todo tem como objetivo realizar um diálogo sobre o contexto de marginalização da ficção científica brasileira e também divulgar o gênero literário, tanto para consumo quanto para produção de novos livros e novas obras. Então, pensando nisso, nós construímos o projeto Sacify, que tinha a intenção de ser um curso online destinado para a matéria, mas nós fomos um pouco além disso, e esse projeto ele é dividido em 3 materiais, sendo o primeiro uma cartilha digital, que tem como destinatários professores de língua portuguesa, o segundo material, um podcast destinado a leitores e também interessados pelo tema ou até futuros leitores. E o terceiro material, uma produção audiovisual para os acadêmicos de letras. Mas tanto que, não só como acadêmicas, eu e a Luísa, nós nunca tivemos muito conhecimento sobre esse gênero literário na nossa trajetória tanto escolar quanto acadêmica. Então, surgiu essa necessidade de juntar o útil ao agradável, pegar a matéria e também o tema e construir esse projeto como um todo. Basicamente, a nossa arte visual, esse design, nós baseamos na produção do Vitor Weindengrum, então padronizamos e utilizamos a arte original dele, porque além de ser ficção científica brasileira, entra muito como nosso projeto, porque mostra literalmente o que nós queríamos mostrar. Então, todos esses elementos científicos e tecnológicos junto com uma pegada muito brasileira. Como, por exemplo, ali o primeiro material, a primeira capa, se nomeia Maria Biônica. Então, acho que só de falar sobre isso fala muito também sobre o nosso trabalho. E o tipo de licença que nós escolhemos para esse curso como um todo é a licença de Creative Commons 3.0. Então, um detalhe bem técnico, só para deixar par. Bom, falando do nosso primeiro material, essa é a capa dele, é numa cartilha voltada aos professores, cujo nosso objetivo é desmistificar a literatura de ficção científica na educação, até porque é muito raro a gente encontrar algum professor que indique leituras que não sejam os clássicos, né, em sala de aula. E também apresentar a ficção científica brasileira como um recurso educativo completo que ela é. Tem várias vantagens, na verdade, de se trabalhar isso em uma sala de aula, e algumas delas são, por exemplo, o incentivo à formação do leitor, tem a possibilidade de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, ensina a valorização da cultura brasileira e da produção nacional, e também facilita o desenvolvimento crítico do aluno, que é, claro, o nosso foco sempre principal durante a trajetória escolar. Bom, pensando nisso, a gente, junto, enquanto estudava alguns autores como o Dawes, Noverraz Snowy e também o Marcuse, e se baseando na BNCC e na PNC, nós construímos uma sequência didática, que colocamos na apostila também, né, na cartilha, que é um modelo para os professores aplicarem em sala de aula, que tem como gênero o foco, né, e tem algumas atividades norteadoras, como júri simulado, RPG e também produção textual, e a gente exemplificou essas atividades, como seria a aplicação delas, com o livro Não Verás País Nenhum, de Loyola Brandão. Aí, por fim, a gente colocou algumas indicações de livros de ficção científica brasileira, óbvio, não poderia faltar, e a gente utilizou eles de uma forma bem didática para que os professores consigam ler isso e não só indicar para os alunos, como também lerem, né? A formação do professor é muito importante. E caso alguém tenha interesse, a gente vai colocar no final dessa apresentação os nossos contatos, só a gente vai ficar super feliz em enviar por e-mail. Isso. Só Próximo. um pouquinho. Eu acabei não mencionando, mas o primeiro e o segundo material, eles já estão prontos, só o terceiro que ainda está em fase de produção.
Então, o segundo material, já tinha mencionado brevemente, é um podcast nomeado Sacify, tudo que você precisa saber sobre ficção científica brasileira. Ele é dividido em duas partes e tem duração de 1 hora e 10 minutos. E como ele é destinado para leitores, para leitores e ouvintes interessados, ele tem uma linguagem muito mais acessível e até descontraída, assim, bem no padrão de podcast. Então, a primeira parte, basicamente, foi constituída de uma conversa entre nós duas, bem introdutória sobre o que é ficção científica brasileira. Então, apresentamos definição de ficção científica como um todo, as características da FCBR, a história, também algumas curiosidades, e também iniciamos um diálogo sobre por que nós desvalorizamos a ficção científica brasileira. Além disso, também conversamos brevemente sobre alguns subgêneros da ficção científica brasileira que seguem um padrão da ficção científica internacional, mas também há subgêneros que são tipicamente brasileiros, e conhecendo um pouco mais sobre o tema, a gente acaba se encantando e descobrindo cada vez mais que esse universo é muito grande da ficção científica brasileira. E a segunda parte, ela é uma entrevista com a Fernanda Castro e a Jana Bianchi, então, escritoras de ficção científica e fantasia brasileira, mas que também são editoras da revista Mafagafo. Nós destinamos vários espaços para diálogo com elas, inclusive a conversa sobre a apresentação da revista e da newsletter delas, também como conversamos sobre as brasilidades dentro da ficção científica brasileira, conversamos também sobre os subgêneros, sobre catálogo de contos, tanto da Mafagafo quanto delas, que são escritoras também individualmente, e conversamos sobre espaços de divulgação da ficção científica brasileira, porque também não adianta a gente fazer todo um projeto e todo um trabalho sobre esse gênero literário, mas também não dar espaço e dar voz a espaços que já fazem esse trabalho de divulgação. O nosso terceiro material, que nem o Sérgio falou, é um mini curso destinado aos acadêmicos de letras, mas até acadêmicos de pedagogia podem se interessar, porque o nosso objetivo com ele é fomentar não só estudo sobre o gênero e textual em si, porque falta muito isso ainda. O nosso objetivo com ele também é incentivar a formação do leitor-professor. Então, não adianta a gente querer que os nossos professores consigam criar leitores se eles mesmos não são leitores. E por isso a gente vai fazer esse mini curso, estimulando o estudo desse gênero literário incrível. E a gente vai apresentar alguns teóricos da ficção científica brasileira, que são, por exemplo, só para dar spoiler dos nomes, a Elizabeth Gilway, que sim, é americana, mas ela estuda a ficção científica brasileira, inclusive é um dos maiores nomes dos estudos hoje em dia, o Luiz Braz, Fausto Cunha e o Rodolfo Londeiro. E a gente vai fazer também um dialogismo com Bakhtin, com seus estudos sobre dialogismo de Bakhtin. E ainda não está pronto, que nem o Esther falou, esse é um material que a gente está produzindo no momento. E a gente está em fase de estudos e tudo mais, mas até o final de novembro, com certeza, já vai ter sido lançado. Isso. E a gente deu um detalhamento como um todo aqui sobre as 3 frentes do projeto como um todo. Mas cada projeto ele tem a sua individualidade e ele é completo por si só. Tem um público-alvo, mas ao mesmo tempo não é apenas o público-alvo que pode ter contato com o tema. Só por uma questão de especificidade mesmo. Sim. E também de tempo, né? Senão a gente ficaria eternamente falando sobre ficção científica brasileira. Mas aqui são as nossas referências bibliográficas, né? Que a gente utilizou até o momento. Claro que a gente vai aumentar essa lista daqui a pouquinho. E, por fim, os nossos contatos, para caso alguém queira saber mais, receber a apostila, a gente vai ser super feliz enviando. Também a gente colocou aqui um @, que é do Instagram, que a gente vai começar a usar para divulgar todas as nossas produções sobre ficção científica brasileira, seja o podcast, ou a apostila também vai estar disponível por lá logo mais, e até quando a gente tiver as datas do mini curso, a gente vai avisar, e a plataforma também que a gente vai disponibilizar. Enfim, esses são os nossos trabalhos, né, que a gente fez até o momento, quem sabe ainda virão outros, mas a gente acha muito importante falar de ficção científica brasileira, porque, bom, em um país que não valoriza nem a própria ciência, como é que vai valorizar a sua ficção científica? Então, eu acho que é um assunto extremamente necessário nos dias atuais. É isso. Espero que vocês tenham gostado e Obrigada. Obrigada.